Pai do Senhor, povo de Deus, estou aqui para gravar mais um vídeo. Me desculpem porque fiquei muito tempo sem gravar vídeo. Aconteceu alguns problemas assim, foi um pouquinho difícil para gravar os vídeos. Mas eu prometo que vamos esforçar mais para gravar mais vídeos para vocês, falando da palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Guilherme. Eu tenho um canal no YouTube, TikTok, Instagram. E também deixa o like, se inscrevam. E também compartilhe esse vídeo para a pessoa que está precisando dessa palavra. A palavra de hoje iremos encontrar em Daniel 1 e o versículo 8. Repetindo, Daniel 1 e o versículo 8. Que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que nós podemos ver com isso? Podemos ver que simplesmente Daniel, ele morava lá na cidade dele, só que ele foi levado para outra cidade. Mas mesmo assim, porque Daniel seguia as leis de Moisés daquele tempo. E da lei de Moisés não permitia beber e nem comer algumas coisas. Só que o quê? Essas coisas que ele não podia comer nem beber, apresentaram a ele. Então ele foi levado para uma cidade onde aquilo não era normal. Só que mesmo com tantas pessoas falando, não tem problema, você pode comer isso, Daniel simplesmente, ele já sabia o que era verdade. Ele sabia o que era justo e ele sabia o errado e também sabia o certo. Então naquele momento nós podemos ver que Daniel estava em uma situação que acontece muito no dia a dia e também uma situação onde ele tinha o livre-arbítrio de escolher as coisas boas do mundo, mas sair da lei de Moisés, ou as coisas, ou as coisas que simplesmente eram da lei dele, rejeitar o que era de muitos bom, mas continuar com a lei dele e ter a vida eterna. Então, essa escolha era uma escolha que no momento podia fazer uma diferença, mas que quando a gente estivesse lá no céu, também era uma escolha que ia dar o nosso galardão ou uma escolha que não ia dar o nosso galardão. E podemos ver que mesmo Daniel sendo tentado com o luxo daquela cidade, e também ele poderia ter pensado, mas aquilo tem um gosto melhor, aquela carne, será que eu posso? Ele foi tentado. E também podemos ver que quem serve a Jesus é tentado, porque Jesus prova quem ele ama. Então, olha, Daniel naquele momento tinha uma escolha que muitos ia escolher o quê? A satisfação. O quê? A satisfação temporária. Então, o quê? Quando muitos escolheram a satisfação daquele tempo, outros, como Daniel e simplesmente o grupo que ele fez com a palavra de Deus, escolheram o quê? Não do melhor carnal, mas escolheram o que ele sabia que era certo aos olhos de Deus. Outra curiosidade sobre o livre-arbítrio é que simplesmente muitos pensam: mas o livre-arbítrio começou depois que Adão e Eva pecaram. Não. Mas como assim, Davi, não foi quando Adão e Eva pecaram? Porque o livre-arbítrio, se a gente for pensar bem, Jesus fala: Adão e Eva, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou simplificando, não comam o fruto daquela árvore. E o quê? Ele não colocou uma barreira, não colocou um negócio que não podia quebrar. Ele deixou lá, no meio da floresta. E o quê? Estava da escolha deles. Será que eu vou e como do fruto? Ou será que eu não vou? Então, se a gente observar bem e pensar bem, o livre-arbítrio começou desde o começo do mundo. Porque Deus fala: olha, não come, mas ele não coloca barreira, ele não coloca um negócio que não dá para quebrar. Ele deixa lá, porque ele sabia que naquele momento o livre-arbítrio estava com o homem e com a mulher.
Então, voltando aqui, muitas vezes a gente simplesmente é tentado, porque a vida de um crente muita gente, a gente é tentado. Então, simplesmente, e aquele que tem dom é mais difícil ainda. Mas todos os crentes, em algum momento, passam pelo deserto, as tentações. Porque se Jesus porque se Jesus foi tentado pelo maligno, quem é a gente para não ser tentado pelo maligno? Então, simplesmente, nós podemos ver o quê? Que com a história de Daniel, simplesmente, eu gosto muito do livro de Daniel, porque o livro de Daniel demonstra o quê? Coragem, determinação, tentações, mas sabendo o que é certo, e o que também mostra a perseguição de um crente, mas também mostra a fé inabalável de Daniel. E esses 5 fatores que eu falei agora é muito importante para a vida de um crente, para a estrutura de um crente. E eu não posso mentir que todos nós vamos ser tentados uma vez, pelo menos em toda a nossa vida. Uma vez nós fomos tentados. E muitos vão vir. Olha, tu escolhe a palavra ou tu escolhe ser amigo da gente. Então é uma escolha. E o quê? Aí você pode falar, mas amigos, posso ter amigos, posso quando Jesus voltar, pegar a palavra dele de volta, mas não. Na Bíblia fala que quando Jesus voltar vai ser o quê, ó? E Jesus já voltou e arrebatou os que eram fiel. Então não vai dar tempo. E também ninguém sabe a hora, nem o minuto, nem o segundo, nem o milésimo. Ninguém sabe de nada. Voltando agora para o texto, esse texto simplesmente fala o quê? Ele está querendo falar que simplesmente, olha, nas tentações do mundo, nas tentações carnais, quando tu passar no deserto, o inimigo vir te atentar às coisas carnal do mundo. Olha, eu sou o teu pai, e olha também, eu nunca te deixei, mas filho, o deserto é preciso, o deserto é uma escola de crente. O deserto é simplesmente o lugar onde você vai ter que passar em algum dia, alguma hora, filho. Então aguenta, filho. Aguenta que eu tô contigo, que eu coloco uma nuvem para proteger o calor intenso do sol. Não é só isso. Coloco o pentecoste de fogo para proteger do frio intensa da noite. Olha, filho, eu nunca esqueci de ti. Eu nunca te deixei, eu nunca simplesmente te abandonei, filho. Mas olha, não sou eu que me afasto de ti. É você que se afasta de mim, filho. Então aprende, por favor, filho. Olha, o deserto é preciso. O deserto é difícil. Ninguém falou que o deserto seria o quê? É só um riozinho que a gente tem que passar nadando. Não. O deserto é um lugar onde é simplesmente lembrado por não ter vida e também por não ter esperanças. É onde a gente simplesmente pensa, olha, Deus, ninguém tá me ajudando. Olha, Deus, eu tô sozinho nessa prova, mas não. Eu tô contigo porque o Senhor é comigo, Senhor. Continua me abençoando, Senhor. E eu sei que o caminho é difícil, que tem muitas pedras. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, olha, quando a tentação do mundo vir, se lembra que você tem um Deus e que Ele te guarda e que Ele te protege, que Ele nunca te esqueceu. Mesmo que uma mãe que ama o seu filho deixe o seu filho, o Senhor acolherá. Porque o Pai que criou tudo nos ama de um amor tão intenso que morreu na cruz. Mas Davi, como assim Davi morreu na cruz? Simplificando a morte da cruz. A morte da cruz significava o quê? Só morriam os piores bandidos. Jesus era bandido? Não, ensinava a palavra. O quê? A morte de cruz era uma morte humilhante. A morte de cruz era uma morte sofrida. A morte de cruz era uma morte que ninguém queria ter. Porque também ninguém quer morrer. Só que o quê? Jesus foi humilhado. Jesus sofreu. Morreu na cruz. Queria água, deram vinagre.
E simplesmente também foi humilhado por um dos dois bandidos. Só que o quê? A Bíblia fala que Deus foi o último cordeiro que foi morto. Como assim, Davi? O Jesus foi o último sacrifício. Porque depois, se a gente observar mais sobre a morte de Jesus, podemos ver o quê? Que depois daquela morte de Jesus, tudo se calou. E o quê? Foi um grande vazio, que nada fazia som, e que as cortinas do templo rasgaram de cima para baixo. Mas o que significa isso, Davi? Significava o quê? Jesus foi o último cordeiro sacrificado, porque agora ele está falando: olha, filho, tu não precisa de ninguém para orar por ti. Agora, olha, tu pode orar, tu pode o quê? Jejuar, tu pode ficar de joelho e me adorar, porque olha, eu quero ouvir a tua voz, filho, porque muitas vezes o deserto é para simplesmente demonstrar que eu quero ouvir tua voz mais uma vez. Muitas vezes o deserto é porque Deus vê tu tão calado, tu não conversa mais com ele daquele jeito. Mas olha, filho, o deserto não é o que? O meu esquecimento contra ti. Não, filho. O deserto é simplesmente muitas vezes porque eu quero ouvir mais a tua voz. Porque Jonas passou pelo deserto. Como assim? Não foi simplesmente o deserto em si. Foi o quê? Ele ficou preso numa barriga de um grande peixe. A Bíblia não fala se o peixe era uma baleia ou se era outro peixe. A Bíblia fala o quê? Que era um grande peixe. Então o quê? Imagina Jonas preso na barriga de um peixe. Aí ele começa a orar: Senhor, por favor, Senhor, me tire daqui, Senhor. Desculpa, Senhor, por não ter feito a tua vontade, Senhor. Me desculpa por ter tentado fugir da tua presença, Senhor. E pegando essa parte de fugir da presença de Deus, que é impossível, nós podemos afirmar mais uma vez o quê? Que quem foge não é Deus, não é Jesus. Quem foge simplesmente todas as vezes é você. Muitos falam: Jesus me abandonou, mas não. Quem está se afastando cada dia mais com o pezinho para trás assim é você, não é Jesus. Então nós podemos ver que Jonas orando, e nesse orar, Deus simplesmente fala: olha, agora tu entendeu. Porque ele sentiu falta o quê? Do consolo do pai. Outro também história que combina o quê? O filho pródigo. Ele saiu, mas sentiu falta do pai. Porque se é um pai, ele não tinha o quê? Aquela vida mansa, aquela vida suave que ele sempre tinha. Não. Ele ficou o quê? No mundo e obedecendo o que o mundo falava. E assim foi iludido. E quando tudo perdeu, sentiu falta do pai. Porque lá no pai, mesmo que simples que era, mesmo que o trabalho árduo, tinha o consolo do pai, tinha uma comida para comer e tinha o quê? A proteção do pai. E a proteção do pai, ninguém pode superar. Então agora, para terminar, dando uma meditadinha sobre tudo isso que nós vimos desse texto, Daniel 1:8, podemos ver o quê? Que o mundo vai vir no quê? Nos atentar. E isso não é só coincidência, não. Em todo crente, alguma vez, o mundo vai vir atentar. E quando o mundo vir, ele não vai vir o quê? Ele não vai vir grande, ele vai vir pequeno para iludir. Pega aquilo ali, aquele menininho ali, pega uma moedinha. Mas olha, ele começa de pequeno para mostrar a verdadeira face que ele é depois, quando está acostumado. E ele simplesmente, ele não vai só ficar no mundo. Ele vai focar mais ainda na igreja. Porque no mundo são pessoas que já aceitaram a ele. Não estou dizendo que essa pessoa não pode ser salva, pode. Mas no mundo já tem pessoas que têm uma mentalidade que conseguem ver ele grande. Mas na igreja, são pessoas que servem a Jesus, que adoram a ele. Então o quê? Ele vai atentar quem acredita em Jesus. Ele não vai naqueles que simplesmente já estão quase vencidos pelo o maligno. Então agora, para terminar,
nós podemos ver o quê? Podemos ver que essa história de Daniel, que quando o mundo vir com as citações, mostrando o quê? Olha o que eu tenho coisas carnais que são muito boas, que muitos desejam. Olha, obedeça primeiramente a Jesus, porque o mundo, ele não vai vir pequeno, como eu falei. Quer dizer, ele vai vir pequeno, perdão. Só que o quê? Quando ele vir, você sabe o que é certo e o que é errado. Daniel, naquele momento de tentação, ele sabia o que era certo ou errado. Ninguém pode falar, mas eu não sabia que aquilo era errado. Porque não é à toa que na Bíblia fala que para Jesus voltar, ele tem que espalhar toda a palavra por toda a face do mundo. Mas para que, Davi, toda a face do mundo? Por que não só um país e o outro? Porque assim, quando for julgado, ninguém vai falar, mas Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Porque todos tiveram chance. Mas o quê? Não é só chance, é aqueles que serviram com um trabalho árduo. Para terminar, quero fazer uma oração. Para terminar com chave de ouro, fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a ser temente a Ti, Senhor, e sempre escolher o que é bom aos Teus olhos. Mesmo quando a tentação do mundo vir, nos atentar e tentar nos derrubar, Senhor. Eu sei, Senhor, o certo e o errado. Mas, Senhor, eu sou falho e sou imperfeito, Senhor. Só o Senhor sabe, Senhor, dos meus erros. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, a cada dia mais te servir e ser mais parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus. E eu te agradeço. Amém.